Marcelo, respondendo a sua pergunta, então, cronologicamente, aquilo que nós vivemos, nós vamos responder. Hoje nós não poderíamos faltar o Atlético Mineiro. Viu, César? Só um recado. O Flamengo está chegando, hein? O grande time da década de 80. Viu? O grande time da década de 80. Mas nós não poderíamos deixar de falar do Atlético Mineiro da década de 70. Ele foi o primeiro, quando houve a mudança dos campeonatos nacionais, porque era o Roberto Gomes Pedrosa até 1970, que o Fluminense foi campeão. Aí começou o Campeonato Brasileiro, que mudou de nome para a Copa do Brasil, para outros nomes, mas o primeiro campeonato brasileiro foi ganho pelo Atlético Mineiro, dirigido pelo Tele Santana, em 1971. E que tinha um berabense como zagueiro, que era o Normandes. Não jogou a última partida, mas eu conheço muito o Normandes, fui até recentemente na casa dele, inclusive, como nós, ele também é cirurgião dentista. E como o JH Padula também ia seguir também a carreira de universitário, de odontologia, e jogar também no Nacional, como ele foi convidado. Isso. Como o Normandes fez. O JH Padula ia fazer isso. Acabou desistindo, né? Mas teve vários convites para jogar. Mas voltando ao Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro ganha o primeiro campeonato nacional, muito disputado. O Brasil havia ganho a Copa de 70. Então, quer dizer, o campeonato brasileiro de 1970 era um campeonato visto pelo mundo inteiro. O mundo inteiro ouvia através do rádio. Então, tinha grandes esquadrões, grandes times. O Atlético Mineiro tinha um time que jogou a Copa de 70, que teve na seleção de 70 só o Dario, mas o time era um timaço. Então, o Atlético Mineiro, treinado pelo Tele Santana, que depois nós vimos o Tele na seleção brasileira, ganhou esse campeonato num triangular final. O triangular final foi São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo. Então, era todos contra todos, em jogos únicos, viu? Só de ida. Então, foram todos contra todos, inclusive o São Paulo ficou na última rodada esperando um empate das duas equipes para ele ser campeão. Mas, assim, quer dizer, esperando uma vitória do Botafogo para ele ser campeão. Porque o empate já dava o título ao Atlético Mineiro, que havia ganho do São Paulo. Então, uma final desse triangular foi no Rio de Janeiro, 1-0, gol do Dari, num cruzamento do Humberto Ramos, que depois o Humberto Ramos foi até treinador do Atlético Mineiro. Então, o Atlético foi o primeiro campeão brasileiro. Tinha um timaço. Até recentemente, em 2019, eu tive em Uberlândia, mais uma vez, Uberaba em todas, o Renato. Só que não é Uberaba, é Uberlândia. O Renato, que é o goleiro, morando em Uberlândia, até no encontro o Roberto Dinamite, bati um papo com o Renato. O Renato, que para nós, da nossa idade, o Renato, que era conhecido como Aranha Negra, foi um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Um dos 3 goleiros na Copa de 74. Esses dias até comentei os 3 goleiros da Copa de 74, Leão, Renato e Valdir Pérez, que o Wendel foi cortado, o Wendel que estava no gol do Botafogo, o gol do Dario, o Wendel que é o goleiro. Então, você vê que essa final do campeonato brasileiro tiveram grandes jogadores. O Atlético tinha um time mais bem compactado, por isso acabou ganhando o título, viu? E ainda tem aí já imagens do Atlético Mineiro de 77, mostrando ali o Marcelo, o João Leite. Agora esse aí já é o time de 71, uma vitória sobre o São Paulo. Olha o Renato aí, ao qual citei. Agora, voltando aos esquadrões, em 77, o Atlético Mineiro teve um timaço. Disputou o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tinha várias equipes, inclusive foi o 2º ano de Campeonato Brasileiro do Uberaba. O Uberaba caiu num grupo muito difícil. Pra você ter uma ideia, num prazo de 2 semanas, quando você fala jogo todo dia, antes era jogo domingo, quarta, os amistosos. Então, o Uberaba, pra você ter uma ideia, o Uberaba jogou contra o Cruzeiro, América, Atlético e Santos, num prazo de 15 dias. E o Uberaba não perdeu para ninguém. Então,
o Atlético Mineiro, em 77, ele foi vice-campeão invicto. Ele perdeu nos pênaltis do São Paulo. Então, as campanhas do Uberaba era de igual para igual com os grandes times. Esse é um gol do, se eu não me engano, é um gol do Tião, que o Gerson abaixa, lá o Gerson abaixando, ó. O Gerson da Copa de 70 abaixa nesse petardo do Tião. Tião, que era o ponto esquerdo do Atlético Mineiro, campeão. O ataque era Lola, primo do meu tio Halid, viu? Primo primeiro do meu tio Halid. O ataque era Lola, Ronaldo, Dario e Tião. O Lola é Soares, viu? Lá, primo primeiro do meu tio. Lá de Pompéu. Você matou, Pompéu. Lá de Pompéu, verdade. O Lola é de Pompéu. O Lola que morou aqui em Ribeirão Preto, primo primeiro. Certo? O Lola é um dos grandes. O Ronaldo é o primo do Tostão. É o mesmo Ronaldo que foi campeão pelo Palmeiras depois. Foi o primeiro Ronaldo famoso. Agora, voltando a contar o time de 77, o Atlético Mineiro formou um time que era um time da base ali do Atlético Mineiro. Era um time que todo mundo sabia. Esse é o Marcelo, 14, aqui. Esse é o Marcelo. Olha a jogada do Humberto Ramos com a cabeçada do Dario. Falavam que o Dario era um cabeça de bagre. Um dos maiores cabeceadores, um dos maiores velocistas do futebol brasileiro. O Dario era goleador. Você vê hoje, nós tivemos o Yuri Alberto, que ganhou na corrida dos zagueiros do Santos aí domingo. O Dario ganhava na corrida, um dos maiores velocistas do futebol brasileiro. Mas agora, só contando quem era o time do Atlético de 77, para a gente não alongar muito a nossa conversa, todo mundo da década de 70 conhece o João Leite, o lateral direito era o Alves, um grande batedor de falta, certo? O João Leite, o Márcio, o titular era o Modesto, viu? Lá de Uberaba. O Modestão, que foi zagueiro, fez a zaga Modesto e Marquinhos do Uberaba, que até o César fala, a zaga é MM. Então o Modesto era titular, o Vantuir é o Vantuir Galdino e o Valdemir, lateral esquerdo, baixinho. Meio de campo tinha o Toninho Cerezo, o Ângelo, o Helena até era reserva, o Ângelo e o camisa 10 era o Marcelo. O ataque era o Serginho, o Paulo Isidoro, para você ter uma ideia, às vezes ele ficava no banco desse time. O Paulo Isidoro entrou no segundo tempo na final. O ataque era o Serginho, ponta direita, branco, baixo, Serginho, Reinaldo, aí jogou o Caio Cambalhota, porque na final nós até comentamos que não jogou nem o Serginho, Chulapa, nem o Reinaldo. E o ponto esquerdo era o Ziza, um dos maiores pontos esquerdos do futebol brasileiro, exímio cobrador de pênalti, jogava na ponta esquerda igual o Zé Sérgio, com a perna direita, ele era um destro que jogava do lado esquerdo, como o Zé Sérgio, como o Joãozinho. O Ziza, que jogava no Guarani de Campinas. O Ziza, que é filho do Pinga, que jogou no Vasco. O Ziza era um cracaço. Essa é a imagem do 0-0, com um jogo bem lembrado pelo Eduardo. Olha o Getúlio, o GG da cara grande. Esse aí é o Alves batendo. Esse campeonato só terminou em março, debaixo de muita chuva, em um único jogo no Mineirão. Foi 0-0. O camisa 10 do Atlético, Marcelo. O São Paulo também tinha um timaço, um time de chegada. Então, o São Paulo não ganhou o título à toa. O Dari Pereira era o camisa 10 do São Paulo. Depois ele foi recuado para quarto zagueiro. E o Bezerra, que é lá da terra do Nabor, né, de Altair. Nabor, que é nosso ouvinte, nosso fã, nosso acompanhante. Bezerra o Bezerra né, Otávio, você conhece o Bezerra, o Joãozinho, irmão dele, né? O irmão dele é o Joãozinho. Zagueiraço do Santos, campeão de 78. Sim. O Bezerra, uma categoria, batia excelente. O Antenor jogava na esquerda, o Bezerra jogava na zaga. O Bezerra era um grande zagueiro, segurou Canhoto, muito. Não era? Canhoto, Bezerra? Canhoto. Depois, né, Marcelo? Onde ele encerrou a carreira? Cara, deixa eu pensar. Olímpia. Eu acho que Uberaba Esporte Clube. Depois do Olímpia, o Bezerra encerrou a carreira, porque ele teve um problema neurológico. Ele encerrou a carreira e virou treinador do Uberaba Esporte Clube. Então, o São Paulo jogava no meio de campo com 3 médios volantes. Chicão, até fala Teodoro, mas é Teodoro, né?
Chicão, Deodoro e Dari Pereira. O ataque, o Zé Sérgio, jogava tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. Serginho, que era o centroavante titular, até o Serginho não jogou, quem jogou foi o Caio, né? Não, foi o Caio Ziza Caio. apareceu ali. Oi? E o Viana na Ziza, ponta esquerda. O Viana na ponta esquerda. Então, não, jogou o Mirandinha. O Caio jogava no Atlético Mineiro, jogava o Caio e o Joãozinho Paulista. O Joãozinho Paulista até perdeu um dos pênaltis. O Caio Cambalhota, que substituiu o Reinaldo. E o Mirandinha, voltando de contusão, que ele havia quebrado a perna, jogou pelo São Paulo. Agora Dudu, ele contusão. E perdão, só um minutinho. E o Caio, irmão do César Maluco do Palmeiras e do Luizinho, que jogou no América e no Flamengo, jogou no Rio de Janeiro. Luizinho Tombo. A mãe dele fez 3 centroavantes assim, de primeira grandeza. Isso Caio Cambalhota, César Maluco e Luizinho. E o Chicão foi convocado e disputou na Argentina em 78. Sim, tem um lance desse jogo inesquecível que o Chicão pisa no Ângelo. O Ângelo. O Deca. Neca, é o Neca. Ele pisou no Ângelo. Tal. Eu lembro bem. Só lembrando, o técnico do Atlético Mineiro era o Barbatana. O zagueiro central titular era o Modesto, que jogou por muito tempo em Uberaba. O Modestão até conheço, ele tem 1,90 m, zagueiraço. Aí disse que um dia o Barbatana falou: Modesto, você tem que parar de sair jogando. O Modesto falou: pode deixar que eu sei jogar bola, não precisa me ensinar não, Barbatana. O Barbatana botou ele no banco e botou o Márcio, que era o Márcio Paulada, para jogar como titular. Então, o Márcio, inclusive, que errou um dos pênaltis, Valdir Pérez pegou, quer dizer, os pênaltis foram jogados por cima, o Valdir Pérez fechou o gol. O Valdir Pérez era um goleiraço. Então, só reprisando aí, Serginho Chulapa, o grande artilheiro do São Paulo, que o São Paulo eliminou o Operário, enquanto o Atlético Mineiro eliminou o Londrina, um 4-2 no Mineirão e um 2-2 no Estádio do Café. Só lembrando, os 3 empates do Atlético Mineiro. Vice-campeão invicto. Uberaba 1-1, Londrina 2-2 e na final 0-0 contra esse bom time do São Paulo. E eu, como bom torcedor do Uberaba Esporte, eu torci muito para o São Paulo, viu? Porque eles iam lá, Cruzeiro, Atlético América, sempre, aquilo que a arbitragem faz hoje, sempre operaram o Uberaba Esporte, sempre roubaram o Uberaba Esporte, e eu sou testemunha viva disso. Então, por isso, nós torcíamos contra esses times de Minas Gerais. Dudu, na época que o São Paulo foi campeão em cima do Atlético invicto, parecia um sentimento de injustiça o Atlético não ter sido campeão, né? Sim, sim. Você que é palmeirense, certamente deve ter sido. Porque o Atlético Mineiro... tem razão. O Atlético Mineiro... Ele foi vice-campeão invicto e ele ganhava só de 4-5. Tanto é que o Reinaldo, naquele ano, fez 28 gols com um número baixo de partidas. O número de gols dele por partidas foi grande. Olha o Dari Pereira aí, ó. Não, esse é o Zé Sérgio. Esse é o Zé Sérgio. O Muricy não jogava nesse time, não? Não, o Muricy não. Não, o Muricy é para o México. O São Paulo, você tem razão, ele não estava no nível do Atlético, não. E ele era limitado, assim, a zaga toda, Tecão. A zaga era forte. Lateral esquerdo, Antenor, Getúlio do outro lado. Diziam na época que o Minelli, né, que essa fama de botar jogadores fortes, ele punha uma linha para que os jogadores passassem. Né? Se os jogadores fossem muito baixinhos, ele afastava do time. Tinha uma lenda sobre o Minelli para armar esse time. Mas esse time do meio para trás era horroroso, tirando o Bezerra aí, Tecão, GG da Cara Grande, também bom jogador, mas assim, um time perto GG veio para frente. Daí para frente vai, Chicão, Neca, aí era melhor. Não, mas... o Neca era reserva desse time, depois, entrou no segundo tempo. O Tecão chutava até, como diz, até a mãe dele. O Tecão era horroroso. Tecão. E agora o Bezerra era categoria, hein? O Bezerra matava no peito e saia jogando, hein? O Bezerra, sim. É o que sobrava da zaga aí. Bezerra era caixa e gramado.
Você aprendeu a jogar bola com o Nabor, é verdade? É difícil, não é verdade. Eu acho que não aprendeu, não. Viu? Não aprendeu, não. O Nabor era bom no judô. Não, ele é bom nos comentários também. Olha o time lá. Olha, chama o time. Olha o João Leite aqui, ó. Dudu, sensacional como sempre, tá? Eu vou só trazer o comentário do Kleber aqui, que veio a seu convite. Ele disse que teve o prazer de estar em Uberlândia na data que você citou lá, no jogo que você mencionou no começo, e perguntou se você se lembra que a base desse timaço do Atlético Mineiro foi goleado por 5-2 pelo Fluminense. Você sabe que... Mas não foi no Campeonato Brasileiro, não. Pode ter sido pela máquina em 76, né? Não, sim, foi no campeonato, não foi no Campeonato Brasileiro de 77, foi no Campeonato Brasileiro de 76. Era a máquina do Fluminense, né? A máquina, realmente o Kleber tem razão, mas foi no Campeonato Brasileiro de 76 que o Fluminense era até um campeão antecipado, favorito. Era um timaço. O meio de campo do Fluminense, os dois times, os grandes times do futebol brasileiro, era Cruzeiro e Fluminense. Então, o Kleber lembrou bem da goleada do Fluminense. Búfalo Gil era o grande jogador. Rivelino lançando. O ataque era Búfalo Gil, Doval e Dirceuzinho. O Mário Sérgio jogou anteriormente nesse time. Paulo César Caju, meio de campo do Fluminense, chegou a ser Paulo César Caju, Pintinho e Rivelino. A zaga, a defesa era o Renato, que foi campeão aí pelo Atlético Mineiro, Renato, Rubens Galaxy, Edinho... Não, o Carpegiani jogava no Flamengo, jogava no Internacional nessa época. A zaga era Edinho, Carlos Alberto Torres, o lateral esquerdo era o Rubens Galaxy, não, Rodrigues Neto. O Rubens Galaxy jogava na direita, o Toninho Baiano já tinha ido para o Flamengo. Então era Renato, Rubens Galaxy, Carlos Alberto Torres, o capitão, Edinho e Rodrigues Neto na lateral esquerda. Beleza, hein, Dudu? Era um timaço. O Fluminense ganhava de todo mundo também de goleada. Mas o Atlético começou a formar um grande time desde o surgimento dessa turma da base. A turma da base do Atlético Mineiro era Cerezo, Heleno, Ângelo, Reinaldo, Paulo Isidoro, esse era, inclusive Marcelo. O Marinho, aquele que jogou, Marcelo, o Marinho, aquele do Bangu, o Marinho do Bangu também fazia parte. Osmar Guarneri. Não, o Osmar Guarneri veio depois do Botafogo. O Osmar Guarneri já é do time de 80. Aí já a zaga, Luizinho e Osmar Guarneri. Nessa época, o Atlético Mineiro era Vantuíri e Márcio Paulado, ou Vantuíri e Modesto. Depois que o Osmar Guarneri chegou. Um dos maiores zagueiros também que eu vi jogar, apesar de ter tomado o chapéu do Roberto Dinamite. Ô, Dudu, quando eu estava procurando aqui os lances do Atlético para passar aqui na tela, eu achei um vídeo aqui que eu queria só que você comentasse rapidamente aqui, porque passamos do nosso tempo, só porque eu fiquei curioso, acho que a pessoa mais nova deve estar curioso também. Quem era esse cidadão aqui que está aparecendo como... Calma, vamos lá. Esse é o Ortiz. Goleiro folclórico. Argentino Ortiz. Curioso isso. Foi o primeiro, o argentino Ortiz, ele foi embora ele abandonou o Atlético Mineiro e veio jogar no Comercial. Aí ele foi contratado pelo Comercial de Ribeirão Preto. Ele batendo pênalti, achei. O argentino Ortiz foi o primeiro goleiro brasileiro a bater pênalti. Esse jogo foi no Maracanã, foi 5-1 para o Atlético Mineiro, em cima do Vasco da Gama, 1976, uma quinta-feira à noite. Mas ele não era muito titular, bem. não, né? A partir disso... Titular, 76, titular. Grande goleiro. Não era o Leite que... A partir disso, o Vasco renovou o time e formou um grande time em 77. Aquele time que nós já citamos anteriormente foi campeão. Mas o Atlético já formava um grande time. Agora, o que me chama a atenção é que o Atlético Mineiro perdeu o título de 76 para o Cruzeiro. O que o Ortiz fez? Ele abandonou, ele não acertou nem a parte financeira
com o Atlético Mineiro e foi embora. Foi embora, aí o Comercial de Ribeirão Preto contratou o Ortiz, era o argentino. Então, foi o primeiro jogador, o goleiro brasileiro, a cobrar uma penalidade máxima, foi o Ortiz. O Ortiz, nesse ano, parece que ele fez 2 gols de pênalti. Aí depois surgiu, o João Leite era a reserva dele, aí surgiu o João Leite. Então, entendi. Bem chamado, chamou a atenção. 77. Ele lembra muito bem, o Ortiz não foi titular de seleção argentina, mas era um goleiro que ele jogava diferente, cabelos longos, punha uma fita na cabeça. E ele jogou aqui no Comercial de Ribeirão Preto. Só que muito polêmico, viu? Show de bola. Eu fiquei curioso.